Olá, pessoal! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os sons da letra Y em inglês, ok? E a gente vai começar falando com a letra Y quando ela aparece no fim das palavras. Quando ela aparece no fim das palavras, a gente tem duas opções de som, que é o Y com som I, ok? Ou seja, é com o som longo da letra I, ok? I. Ou nós também temos uma segunda opção. E nós temos uma segunda opção, que é o Y com o som E. Que aí no caso seria o som da letra E, ok? Bom, e como é que a gente vai diferenciar, né? Existe não é, digamos que uma regra, mas é que a gente tenta agrupar essas palavras em grupos de semelhança para que seja mais fácil para a gente conseguir distinguir uma da outra. Então, vamos ver aqui, ó. Com I, com esse som I, a gente tem palavras como sky, by, my, dry, try, shy, sly, fry, fly and cry, ok? Então, o que a gente consegue entender dessas palavras aqui? Elas terminaram com Y, elas têm o som I, ok? Isso porque elas são monossílabas e a letra Y está no final dessa monossílaba. Sendo que a letra que vem antes dela é uma consoante, ó. Todas elas são consoantes, ok? Então, sendo monossílaba, vamos colocar aqui, ó. Monossílaba, né? Terminando com Y. E antes do Y, né? Vem uma consoante. Então, vou botar aqui, ó. Consoante mais Y. Então, a gente vai ter o som I. I. Agora, vamos ver palavras que terminam com o som I. Como, por exemplo, jelly, funny, Sandy, penny, dolly, bunny, candy and lazy. Todas essas terminam com Y, mas aí a gente vai falar E ao invés de falar I, ok? Ó, então aqui nós temos todas essas aqui com som E. E nessas aqui, a gente pode ver que elas não são monossílabas. A diferença dessa para essa é que essas aqui são dissílabas. Ou seja, tem duas sílabas, ok? Então, se elas tiverem duas sílabas, então, e terminarem com Y, daí a gente pode pronunciar esse Y como I, como E, ok? E se elas vierem no final de uma monossílaba, sendo consoante e Y, aí a gente vai falar o som I. Mas existem outros sons para a letra Y? Existe sim, vamos ver. Existe ainda o som do Y, que a gente representa dessa forma aqui, ok? Que é o som I, que a gente encontra em palavras como, por exemplo, yo-yo, yo-yo, ok? And yellow, farmyard, por exemplo, né? Ó, farmyard. Então, em todas essas aqui, o Y vai ter o som I. Esse som I, ele também pode aparecer em algumas palavras no meio delas, tá? Como, por exemplo, em jam, ou mystery, ou crystal,
ou pyramid. Ok? Lembrando, pessoal, que no inglês não tem como a gente fazer uma regra fixa para as coisas, né? Claro que vão sempre ter exceções, mas o que a gente tenta fazer aqui é agrupar as palavras por semelhança, para assim ficar mais fácil com que a gente leia palavras em inglês e que a gente aprenda o inglês de uma maneira mais tranquila, ok? Se a letra Y, ela é uma vogal ou ela é uma consoante? Bom, ela só é considerada vogal, ok? Se naquela palavra não existir uma outra vogal, ok? Por exemplo, aqui da palavra gym, né? Gym, aqui o Y ele vai ser considerado vogal, porque a gente não tem nenhuma vogal, A, E, I, O, U, nessa palavra. Então, o Y vai ser considerado vogal aqui. Sky, a mesma coisa, o Y vai ser considerado vogal nessa situação também, ok? Outra situação que ela também vai ser considerada vogal é quando ela estiver no finalzinho de uma palavra, ok? Como, por exemplo, aqui, ó, em candy. Ela tá no finalzinho dessa palavra, então aqui é como se a gente tivesse duas vogais. Vamos ter duas sílabas aqui, ó. Candy, candy. Duas sílabas, ok? E a outra situação é quando ela tá no meio de uma sílaba. Como, por exemplo, aqui, ó. Na palavra system. Ok? Aqui também é considerado uma palavra com duas sílabas. System. System, ok? Porque o Y aqui tá no meio dessa sílaba. Agora, quando é que a gente vai considerar a letra Y como uma consoante? Primeiro, quando ela começa uma palavra, como por exemplo aqui em yard, yard, ok? Aqui, ela no caso vai ser considerada uma consoante, por isso que essa palavra aqui só vai ter uma sílaba, ok? Porque, lembra daquela regrinha, né? É um som de vogal pra gente fazer uma sílaba. Então, aqui nós já temos o som de vogal feito pela letra A. Então, aqui nós vamos ter yard. E aqui é uma sílaba apenas. Outra forma da gente considerar o Y uma consoante é quando ele começa uma sílaba. Aqui, por exemplo, em lawyer. Lawyer. Aqui nós temos duas sílabas, né? Lawyer. E aqui o Y iniciou a segunda sílaba. Então, aqui ele é considerado também uma consoante. Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima.